Olá, alunos da quarta etapa. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós iremos falar sobre processos de formação de palavras na língua portuguesa. Na língua portuguesa, há basicamente dois processos de formação de palavras. E esses processos, eles são formados analisando a maneira como os morfemas se organizam para formar as palavras. Então, para início de estudos, nós vamos relembrar dois conceitos. O conceito de palavra primitiva e o conceito de palavra composta. A palavra primitiva é aquela palavra que não deriva de nenhuma outra na língua portuguesa. Ou seja, ela é a primeira a existir. Então, nós temos como exemplo livro, flor, feliz. A palavra composta é aquela formada a partir de duas palavras primitivas, ou seja, eu vou unir duas palavras primitivas. Por que estamos relembrando esse assunto? Porque a formação da composição e da derivação na língua portuguesa, que são os dois principais processos de formação de palavras, eles vão levar em consideração o conceito de palavra primitiva e o conceito de palavra derivada. Então, já foi adiantado que nós temos em língua portuguesa alguns processos de formação de palavras. Os dois principais são a composição e a derivação. A composição ela tem uma subdivisão. Ela pode ser composição por justaposição ou composição por aglutinação. A derivação existe 6 processos. A derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e a derivação imprópria. Vamos falar agora sobre composição. O que é a composição? É um processo de formação de palavras que consiste na associação de duas ou mais palavras, ou seja, dois ou mais radicais, para formar uma outra palavra com uma significação totalmente nova, a qual nós vamos denominar palavra composta. Então, nós temos os dois tipos, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Na justaposição, não vai haver, as palavras vão se unir sem perda de elementos, ou seja, eu vou unir dois radicais e quase todas as palavras compostas elas são ligadas por hífen e eu vou unir sem que haja perda de letras e, consequentemente, perda de fonemas. É a composição por justaposição. A composição por aglutinação, as palavras vão se unir e nessa fusão vai ocorrer a perda de letras e, consequentemente, de fonemas. Composição por justaposição. Já sabemos que ela, na união dos radicais, não vai haver perda de letras e de fonemas. Como exemplos, guarda-roupa, sanguessuga, girassol, pé de moleque. Percebam que aí eu tenho o radical guarda e o radical roupe. Eu uni pelo hífen e formei uma palavra nova com uma nova significação. Então, boa parte das palavras em língua portuguesa são formadas a partir desse processo de composição, ou seja, uma palavra composta. Eu tenho como exemplo o radical banana e o radical maçã. São duas frutas, mas quando eu uno os dois radicais, eu tenho uma nova palavra com uma nova significação. Percebam aí que nesses exemplos, a palavra girassol, por exemplo, nós temos o radical gira e o radical sol. Na fusão, na união dessas palavras, nessa composição, não ocorreu a utilização do hífen. Algumas palavras, com o passar do tempo, perderam essa noção de composição. É o caso de girassol, é o caso de passatempo, que são palavras compostas sem a ligação do hífen. A composição por aglutinação. Aglutinar em língua portuguesa significa perder letras. É uma fusão onde essa fusão, as letras podem sair do contexto da palavra ou pode haver uma troca de elementos. Vai haver uma fusão entre dois radicais. E nessa fusão vai haver uma perda de letras. E lógico, perdeu letras, vai mudar a fonética da palavra. Então, nós temos aí plano mais alto, perna mais alta, água mais ardente. Percebam aí que eu tenho em cada uma das composições duas palavras. Mas quando elas se unem, o plano mais alto vai ficar planalto. Nós percebemos que o primeiro elemento da composição, o plano, ele vai perder a letra O e na fusão vai ficar planalto. A mesma coisa ocorre na palavra pernalta. O A do primeiro elemento, perna,
ele se perde e na junção fica pernalta. Então nós temos algumas aglutinações que poucas pessoas conseguem perceber. Observem: tão bem, em boa hora, vossa mercê, perna longo, filho de algo, santo Iago, outra hora. Percebam que hoje, na atualidade, nós não falamos tão bem, nós falamos também. Observe que ocorreu mudança de letras. Isso também é um processo de composição por aglutinação. Na palavra em boa hora, nós temos 3 palavras: em, boa, mais horas. Quando eu junto todas elas no processo de composição, de aglutinação, eu tenho embora. Percebam que em cada uma das palavras, a segunda e a terceira palavra, elas vão perder letras, elementos, e vai ficar embora. Vossa mercê, 2 palavras. Essa palavra ela passou por um processo de mudanças de aglutinação muito grande no decorrer dos séculos, né? Hoje nós falamos você, mas se você voltar 2, 3 séculos atrás, vossa mercê. E com o advento da internet, hoje nós temos só o V e o C. E se você for analisar as gírias, esse você só vai estar a última sílaba, C. Enfim, o processo de aglutinação é muito comum nas línguas dinâmicas, como é o caso da língua portuguesa. Vamos falar agora sobre derivação. A derivação ela também é um dos principais processos de formação da língua portuguesa, onde vai gerar palavras novas com a agregação de prefixos e sufixos, na maioria dos casos. Então, na aula passada, nós falamos sobre o prefixo e os sufixos. Esses elementos eles vão se agregar ao radical para formar novas palavras na língua portuguesa. Relembrem que o prefixo e o sufixo eles são carregados de significação. E essa significação, quando agregada ao radical, ela transforma, ela ressignifica a palavra. Então, nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal. Nós vamos ter palavras que vão se formar com a junção de um prefixo e de um sufixo simultaneamente. E nós temos a derivação parasintética, ou parassíntese. Também vai fazer uso de prefixo e sufixo simultâneo. A derivação regressiva e a derivação imprópria, que são os 2 tipos de derivação nas quais nós não utilizaremos prefixo nem sufixo. Falaremos agora de cada uma delas. Derivação por prefixação ou derivação prefixal ocorre quando eu junto um prefixo ao radical. Então, observem aí, eu trouxe como exemplo a palavra justo, o radical justo. Perceba que eu coloquei antes do radical o prefixo in e formou uma nova palavra. Palavra derivada pelo processo de prefixação ou derivação prefixal. Derivação por sufixação ou derivação sufixal. Nesse caso, eu vou juntar um sufixo a esse radical. Então, eu trouxe o mesmo radical, justo, e aí eu coloquei o sufixo mente, formou a palavra justamente. A mesma coisa ocorre com a palavra leal. Eu posso colocar o sufixo dade e formei uma nova palavra, lealdade. Fazem parte, lógico, de um mesmo campo semântico, uma palavra cognata. No entanto, foi formada por o acréscimo de um sufixo. Derivação por prefixação e sufixação, também chamada de derivação prefixal-sufixal. Essa derivação ela consiste na formação de novas palavras quando eu vou acrescentar simultaneamente um prefixo e um sufixo a esse radical. Estou utilizando o mesmo radical, juste. Perceba que eu coloquei aí o prefixo in e coloquei o sufixo mente. Então, veja, injustamente, uma nova palavra com uma nova significação. Perceba também que os 2 elementos, prefixo e sufixo, foram utilizados simultaneamente. Observe ainda que se você retirar o prefixo, a palavra continua existindo na língua portuguesa, tendo sentido, justamente. Se você retirar apenas o sufixo, a palavra também continua existindo, injusto. Então, essa é uma das características da derivação prefixal-sufixal. Derivação parasintética ou parassíntese, né? Ela se parece muito com a derivação prefixal, porque ela vai utilizar prefixo e sufixo simultâneo. No entanto, se você retirar um desses elementos, o prefixo ou o sufixo,
do contexto da palavra, essa palavra ela deixa de existir na língua portuguesa, deixa de existir, deixa de ter sentido. Exemplos: esclarecer, empobrecer, aportuguesar, desalmado, amanhecer, enraivecer. Perceba que os radicais dessas palavras, da primeira, esclarecer, é o radical clar, empobrecer, pobre. Agora, observe que na palavra empobrecer, eu utilizei o prefixo em e o sufixo ec. Quando elas se juntam, formam uma nova palavra por derivação parasintética, empobrecer. Perceba que se você retira o prefixo, ficará somente pobrecer. Essa palavra não existe na língua portuguesa. Agora retire apenas o sufixo e tente ler a palavra empobre. Também não existe. Então essa é justamente a diferença que existe entre a parasintética e a prefixal-sufixal. Derivação prefixal-sufixal, derivação parasintética. Qual a diferença? A diferença é que na prefixal e sufixal, você pode retirar tanto o prefixo quanto o sufixo no momento que você desejar e a palavra continua tendo sentido, continua existindo. Na derivação parasintética, nós temos a palavra desalmado. Retire o prefixo ou o sufixo e analise. Tem sentido essa palavra? Se não possui sentido, ela é parasintética. Por exemplo, o radical aí em desalmado é alme. Então, leia só o radical com o sufixo, almado. Não existe essa palavra, o dicionário não vai ter essa palavra com sentido lá. Agora, retire apenas o sufixo, fique desalma. Pode até existir, mas se um dos elementos deixar de existir na língua portuguesa, tirou um, e a palavra deixar de existir, é derivação parasintética. Essa é a diferença. Derivação regressiva. Nesse tipo de derivação, não vamos fazer uso de prefixo nem de sufixo. Observe o nome, regressiva. A palavra ela vai diminuir de tamanho, ela vai passar por um processo de regressão. Então você vai retirar a parte final dessa palavra. Geralmente é um verbo e esse verbo ele vai se transformar num substantivo. Eu trouxe aí 3 verbos: ajudar, atacar, buscar. Então, no verbo ajudar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu vou retirar a desinência final, R. A palavra vai diminuir de tamanho, vai ficar apenas 6 letras. Então, isso daí já foi um processo de regressão. Perceba que também a palavra ajuda é verbo, mas ajuda não é verbo, ela passa a ser um substantivo. Atacar. Então, eu retiro aí o R e aí vai passar por um processo de adaptação da língua, ficou ataque. Substantivo, buscar, você retira o R e vai ficar busca. A busca, ou seja, nesse processo de derivação, não vai fazer uso nem de prefixo nem de sufixo. A palavra é um verbo que vai se transformar num substantivo. Como exemplos aí nós ainda temos debater, debate, trocar, troca, perder, perda. A derivação imprópria, ela também é chamada de conversão. Na derivação imprópria, ela não vai fazer uso de prefixo nem de sufixo. Né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma mudança de classe gramatical, como nos exemplos aí. É um substantivo que dentro da oração, da frase, ele vai desempenhar a função de adjetivo, ou um adjetivo que passa a ser um substantivo, ou um adjetivo que pode passar a classe dos advérbios. Ou seja, a derivação imprópria, como o nome diz, vai ocorrer a mudança de classe gramatical. Veja alguns exemplos. O animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Observe que a palavra animal, nesse contexto aí, foi utilizada 2 vezes. No primeiro contexto, o animal, morfologicamente falando, é um substantivo. Agora, lá no final da oração, a palavra animal se refere ao substantivo festa. Então, se ela faz uma referência ao substantivo festa, ela funciona aí, morfologicamente falando, como um adjetivo. Ela qualifica a festa. O leão é feroz. Falei com o senhor José Leão. Perceba que na primeira oração, o leão é um substantivo comum. Na segunda oração, a palavra leão está escrita com letra inicial maiúscula, então é um substantivo próprio porque está nomeando um ser, uma pessoa. O monstro do filme não é tão feio, houve um comício monstro. A palavra monstro em 2 contextos.
No primeiro, a palavra monstro é um substantivo, a classe gramatical dela. No segundo, monstro não é um substantivo, é um adjetivo, porque qualifica o substantivo comício. Então, essa é a derivação imprópria, quando as palavras mudam de classes gramaticais. Podem ser utilizadas no sentido figurativo também. Então, eu trouxe aqui um quadro, um mapa conceitual, para finalizarmos a nossa aula. Os processos de formação da língua portuguesa principais são a derivação e a composição. A derivação, nós temos a prefixal, a sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e a derivação imprópria. A composição, ela ocorre de duas formas: por aglutinação, com palavras compostas por aglutinação, ou por justaposição. Uma com perda de fonemas, de elementos e de fonemas, e outra sem perda de fonemas. E nós chegamos ao final da nossa segunda aula de português. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês.